Olá, hoje a aula será sobre projeto de reatores ideais. Para iniciar, precisamos conhecer o balanço de massa para reatores químicos. Os termos usados serão F, vazão molar, que é a quantidade de matéria em mol por segundo. R é a taxa ou velocidade de reação. Vocês sabem que a velocidade de uma reação química em relação ao reagente A, por exemplo, é a variação da concentração desse reagente e como ele está sendo consumido. A variação é negativa em relação ao tempo. Concentração é em mol por litro. E o tempo no sistema internacional é medido em segundos. Por isso que a nossa taxa de velocidade instantânea da reação, dada por essa expressão, é em mol por litro segundo. Então, a taxa de reação estará nessa unidade aqui. V é o volume em litros, N é o número de mols e T é o tempo. O balanço de massa sempre vai ser o que entra no reator menos o que sai mais o que reage que é igual ao acúmulo. Então, em uma reação em que eu tenho um reagente A formando um produto B e a gente fizer o balanço de massa em relação ao reagente, portanto, em relação a A gente vai ter que a vazão molar que entra é FA no instante zero, então a gente chama de FA0, menos a vazão de saída desse reagente A, que é o que não reagiu, portanto, o que não foi consumido e restou após a reação, é dada por FA. Ambos esses termos estão em mol por segundo. O que seria o termo do que reage, então? Já que a unidade de cada termo deve ser mol por segundo, quando a gente representa a taxa de reação em relação ao reagente A como RA, vocês sabem que a unidade é mol por litro segundo. Para a gente obter o balanço molar em mol por segundo, a gente tem que multiplicar esse termo pelo volume. Multiplicando pelo volume, a gente vai ter mol por segundo. Isso tudo é igual ao acúmulo. Então, eu estou dizendo que em um reator químico, que eu tenho alimentação ou inicialmente a presença do reagente A, esse reagente entra, FA0, e sai com a vazão FA. Se eu subtraio o que entrou menos o que saiu, FA0 menos FA, vai ter o que está restando aqui dentro, que a gente chama de acúmulo. Então, o que entra menos o que sai, adicionando ainda o que está reagindo, no caso de A está sendo consumido, a gente vai ter o balanço do que resta no interior do reator, que a gente chama de acúmulo. Então, o acúmulo vai ser a variação da quantidade de A no interior do reator. Por isso que a gente chama o acúmulo
da variação, representada pela derivada, né? Da quantidade em número de mols de A pelo tempo. Esse é o acúmulo. Portanto, o nosso balanço global fica dessa forma aqui. A quantidade de mols pelo tempo, em segundos, dado pelo acúmulo, fica consistente com o balanço. Tudo está em mol por segundo. Partindo do balanço global que a gente fez em termos de número de mols do reagente A gente consegue escrever a equação de projeto para qualquer reator ideal. Então, começando pelo reator batelada, que vocês sabem que é um reator em que todo o reagente, portanto, A, na nossa reação modelo, né, que é A formando B, é adicionado no reator num tempo igual a 0. Ou seja, não tem entrada e saída. E esse reagente vai ser consumido no tempo de reação, formando o produto B. Então, quando a gente usa o nosso balanço molar, o que entra menos o que sai, mais o que reage, é igual ao acúmulo. Aplicando para o reator batelada, a gente observa que não tem entrada e saída de reagente ou produto. Então, não tem a vazão de entrada e nem a vazão de saída, já que é um reator descontínuo. O nosso balanço, então, se resume: o que reage, RAV, é igual ao acúmulo. Então, essa é a equação de projeto do reator batelado. A gente pode escrever ela de outras formas. Então, vocês sabem que se eu separo as variáveis dessa derivada, eu posso integrar os dois lados da equação. Então, eu vou isolar o tempo do lado esquerdo e as demais variáveis eu vou deixar do lado direito. E integrando os dois lados da equação, a gente obtém a equação de projeto em relação ao tempo reacional para um reator batelado. Ele é dado pela integral de dNA, taxa de velocidade sobre volume. Aí é claro que a concentração, a quantidade em número de mols do reagente A, inicialmente é Na0 e na saída Na. Então, essa é a equação de projeto para o reator batelada. É claro que, se o volume do reator for constante, vocês sabem que Na sobre V, número de mols por volume, é a concentração, Ca. Então, a gente pode substituir isso aqui por concentração de A, quando o volume do reator for constante. Já o reator CSTR se diferencia do reator batelada por ser um reator contínuo. Então, a gente vai ter uma alimentação do reagente A continuamente e uma retirada dos produtos e reagente que não foi consumido continuamente também. Portanto, a gente tem fluxo de entrada e saída no reator. Então, o nosso balanço molar, que a gente deduziu anteriormente,
ele será aproximado da seguinte forma. A gente tem entrada de A, então tem FA0. A gente tem saída, que é representado por FA. O que reage é representado por RA vezes V. Isso é igual ao acúmulo, dNA/dt. Portanto, o balanço molar para o reator CSTR é o que entra de A, que é FA0, menos o que sai, que é a vazão molar FA, mais o que reage, o que está sendo consumido aqui dentro, RAV, igual ao acúmulo. Porém, como o reator CSTR opera em regime estacionário, ou seja, não há acúmulo de material no interior do reator, esse termo aqui é zero para os reatores contínuos. Então, o nosso balanço molar, ele vai ficar apenas dessa forma aqui, passando o termo RAV para o lado direito da expressão. Comumente, a gente encontra a equação de projeto do CSTR com o volume isolado. Então, se a gente isola o volume V, você obtém essa expressão passando o menos RA para o outro lado, dividindo, a gente chega na equação de projeto para o volume do CSTR. A próxima aula será sobre o reator pistonado, PFR, PBR, quando tem catalisador sólido, e também como escrever as equações de projeto em termos de conversão. Aguardo vocês!